Olá! Bem-vindos ao Holomorph. Tenho uma bugiganga de tortura presa com fita crepe num feto alienígena em conserva na minha mão. E a... O quê? O certo é uma bugiganga de tortura presa com fita crepe num feto alienígena em conserva? É certo? Ou está certo? Vamos falar sobre estas histórias hoje. Se você é falante nativo de outra língua que não seja o português, e se você tiver tentado aprender português, talvez você tenha tido um pouco de dificuldade com os verbos ser e estar, que em muitas línguas são expressadas por só um verbo. Por exemplo, em latim, eu diria ego pulcher sum, que significa tanto eu estou bonito, momentaneamente, ou eu sou bonito, uma característica intrínseca minha. Então, é a mesma coisa que em inglês I am beautiful, significa as duas coisas. A coisa que distingue esses dois verbos é o traço mais permanente, sendo que ser é algo permanente, representa algo intrínseco, uma característica intrínseca, e o estar representa algo menos intrínseco, algo que é momentâneo, do estado. O verbo ser veio do galego-português ser, que tem duas origens do latim, é da fusão de dois verbos. Do verbo sedere, que significa estar sentado, sentar, e do verbo esse, que é literalmente ser, existir. Então, por isso que esse verbo é bem irregularzinho, ele nasce com a fusão de dois verbos diferentes. Em galego-português, usava-se também o verbo ser para tudo. Vê esse trecho da demanda do Santo Graal, do rei Arthur, etc, etc. Eu demando, disse ela, por Dom Lanzarote do Lago. É aqui? Isso significa, eu busco, disse ela, por Dom Lanzarote do Lago. Está aqui? Ou seja, está aqui neste momento, ou seja, sedere tinha um traço mais transitório e esse um traço mais permanente. Então funcionava com as duas funções e assim nasceu o verbo ser e depois ser. O verbo estar, por outro lado, vem do latim stare, que significava estar em pé, ficar em pé. E ele já tinha, obviamente, esse traço mais transitório. Ou seja, ele indicava o estado, e no galego-português ele indicava coisas muito específicas, coisas mais de mudança de estado, enfim, coisas muito mais específicas que o verbo ser, que era bem mais abrangente. E com o passar do tempo, o estar foi ficando cada vez mais abrangente e tomando parte do significado de ser, e hoje em dia nós temos ser como algo mais intrínseco e estar como algo mais transitório. Então, eu estou bonito e eu sou bonito são coisas diferentes, uma é uma coisa intrínseca e o outro não é. Esse verbo, equivalente ao verbo ser em latim, tinha um outro significado. Ele tinha um significado existencial, como do português atual haver. Então eu diria em latim sunt pueri in schola mea. Isso significa há meninos na minha escola. There are boys in my school. Então é esse sentido existencial. Esse valor existencial passou para o português, como a gente pode ver também na demanda do Santo Graal. Véspera de Pentecoste foi grande gente assunada em Camelot. Significa, na véspera de Pentecostes, houve muita gente reunida em Camelot. Ou se eu disser uma outra frase, é uma coisa em minha mão. Isso significa que há uma coisa na minha mão. E com o tempo, o haver substituiu o ser. Mas eu vou falar disso mais pra frente. Para expressar posse, o latim usava o verbo habere, que gerou os descendentes nas línguas românicas atuais. Então eu falei em italiano, lui ha una cosa. Em francês, il a une chose. Então isso significa que ele tem uma coisa. E em galego-português, esse verbo habere virou haver e virou português atual haver. No galego-português, esse verbo haver também possuía esse valor, um valor de posse. Em galego-português se dizia ele há uma coisa. Isso significa ele tem uma coisa. Mas de onde vem o verbo ter, que nós usamos atualmente? Bom, o verbo ter veio do latim tenere, que significa algo como segurar, significado que continuou como no italiano, algo como ter nas mãos. Tenere, que daí ter, e daí ter, e daí ter. E no galego-português, para expressar posse, o verbo haver era muito mais produtivo, enquanto o verbo ter era usado mais para coisas mais específicas, para coisas mais concretas mesmo. Por exemplo, o testamento de Dom Afonso II fala que eles vão haver révora, que significa ter maioridade. Você não consegue
ter maioridade, não é uma posse concreta, então você não usaria o verbo ter, você usaria o verbo haver. Voltando ao verbo haver, tomando valor existencial, Câmara Júnior nos mostra o seguinte exemplo. Você pega no latim arca noe habuit homines, isso tem duas leituras. Pode significar a arca de Noé possui homens, ou seja, ela tem homens, ou na arca de Noé há homens. Você veja que esse verbo habere tem um valor de posse, mas ele começa a ter um valor mais de existencial. E é assim que o verbo haver começou a ter o valor existencial no português. E um processo muito parecido provavelmente ocorreu com o verbo ter, que passou de posse para um valor existencial, especialmente no português brasileiro. Então, eu digo que tem isso daqui na minha mão. Enquanto uma forma mais antiga, e que nós consideramos mais culta por isso, né? A forma de português padrão, mais formal, é haver. Há uma coisa dessas na minha mão. E é basicamente isso. Por isso que nós temos o ter também com valor existencial. É fácil esse valor de posse virar existencial. Então, não se sinta culpado quando você falar isso. É um processo perfeitamente normal na língua e é a língua indo em frente. Porque afinal a gente não fala latim, né? Senão a gente diria que é isso daqui na minha mão. Isso seria um pouco estranho. E se você gostou deste vídeo, curtiu, compartilha nas redes sociais, segue também o Alomorph nas redes sociais, comenta qualquer coisa aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e, se você já for, clica nesse sininho aí para você receber a notificação de quando for sair o próximo vídeo. E como sempre, salve!